O sol estava baixo, mas ainda queimava como fogo em uma fornalha. O deserto se estendia sem fim, silencioso e implacável. A luz dourada se derramava sobre as pedras, como se tentasse esconder algo e não revelar. A poeira se levantava sob os cascos de um velho cavalo que caminhava devagar, cautelosamente, como se sentisse que algo naquele cenário estava errado. Elias Morgan viajava sozinho. Sua silhueta era curvada, os ombros pesados, o rosto queimado pelo tempo e pelo sol. O casaco, embora velho e desbotado, ainda mantinha a forma. A arma na cintura não era para mostrar força, mas por hábito. Há anos ninguém o chamava de amigo, e ele mesmo não tentava se lembrar de como era confiar em outra pessoa. Ele parou o cavalo sem uma palavra. Algo no ar havia mudado. Não era a luz, nem o som. Era mais a falta deles. O silêncio era profundo demais. Os pássaros não cantavam. Não havia nem mesmo o sussurro do vento. Elias deslizou do selim e colocou os pés na areia seca. Desprendeu a arma do selim, mas não se apressou para pegá-la. Ele respirou fundo. Depois, mais uma vez. Quando encontrou o que estava à beira da trilha, não entendeu de imediato o que via. Primeiro, ele notou apenas o material. Um saco sujo e amassado, como muitos deixados pelos comerciantes, mas estava costurado com muito cuidado. Alguém o fez à mão. Ele parou em meio passo, levantou-o lentamente. O peso não era grande. Sentiu que algo se movia dentro. Com cautela, desfez o cordão. Dentro havia um pequeno sapato, de criança, de menina, de couro, bordado com contas. Ao lado dele, um pedaço de papel amarelado nas bordas. Ele o abriu. Apenas algumas palavras, desbotadas, mas legíveis. Eles a levaram. Meu filho, se você tem coração, encontre-a. Elias ficou imóvel, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos fixos no chão. Não havia nome, não havia data, apenas um lamento. Ele apertou a mão com o papel, depois olhou lentamente para o horizonte, onde a trilha terminava e começavam as colinas irregulares, onde poderia levar qualquer coisa, ou nada. Levantou a cabeça, franziu a testa, voltou para o cavalo, prendeu o saco ao selim, escondeu o sapato no bolso interno do casaco, seguiu em frente, mas desta vez não estava indo sem um propósito. Algumas milhas depois, ele notou manchas no chão. Não eram frescas, mas visíveis. Marcas escuras, como água derramada sobre um chão de barro. Sangue. Alguém havia passado por aqui. Ou talvez alguém tivesse sido arrastado. Desceu do cavalo. Ajoelhou-se. Tocou com os dedos uma das manchas. Seca, mas ainda não completamente queimada. Olhou em direção às rochas. Entre elas, uma sombra, suficiente para esconder alguém. O silêncio novamente tremulou. Acima da cabeça, o som de um pássaro de rapina passou. Elias se agachou para pegar a arma, mas não a levantou. Começou a andar a pé, devagar. Cada passo pesava mais do que o anterior. A areia sussurrava suavemente, como se estivesse alertando algo. Por trás da rocha, onde o deserto se transforma no leito do rio seco, ele a viu. Ela estava deitada sob uma árvore que não deveria crescer aqui. Baixa, tortuosa, com a casca queimada pelo sol. A menina, talvez 15, talvez 18 anos, com as mãos amarradas nas costas. O rosto pressionado contra o chão. Seu corpo estava empoeirado, pálido na sombra, manchado com lama seca. Ela se moveu, mal. A cabeça se mexeu. Elias parou. Apenas a respiração e o coração. Ele não disse nada. Não chamou. Ele simplesmente deu um passo. Depois outro. Abaixou-se e olhou para o rosto dela. Ela tinha hematomas na bochecha, os lábios rachados, cabelos negros como a noite, emaranhados e cheios de areia. Mas os olhos estavam abertos e olhavam. Não imploravam,
Não confiavam, mas olhavam, como se perguntassem: por que só agora? Ele não respondeu. Abaixou-se ao lado dela e, sem dizer uma palavra, tirou uma faca. Em vez de cortar a corda imediatamente, hesitou. Por um momento, lembrou-se de outro dia, outro lugar, outra criança que ele não conseguiu salvar. Então ele cortou a corda. Um movimento rápido. A menina desabou em seus braços. Ela era leve como cinzas e quente como brasas de uma fogueira. Ele a segurou por um momento, depois a colocou cuidadosamente no chão. Ele tirou uma cantil, molhou um pedaço de pano, tocou seus lábios. Quando ela abriu a boca, ele lhe deu algumas gotas. Ela bebeu. Apenas isso. Elias sentou-se ao lado, encostando as costas na árvore. Ele ainda estava em silêncio. A respiração dela era suave, mas verdadeira. Naquela noite, o deserto estava tão calmo, como se algo estivesse esperando. Como se todo o mundo tivesse prendido a respiração. A noite caiu rapidamente. O deserto, após o anoitecer, era um mundo diferente. Sem misericórdia, sem calor, sem som. Elias caminhava devagar, carregando a menina em seus braços. Seu corpo era frágil, mas ainda vivo, respirando superficialmente, com pausas, como se cada segundo fosse uma luta. A cabeça dela estava apoiada em seu ombro, as pálpebras pesadas, mas abertas. Ela olhava, embora não se soubesse se estava realmente vendo. No final da desolação, à sombra de uma elevação solitária, estava sua cabana. Não era uma casa, era mais um abrigo. Um único cômodo, uma varanda baixa, um celeiro feito de tábuas ao lado e um moinho de vento enrugado rangendo como uma lembrança. O telhado remendado com chapas de metal e couro. Na janela, uma cortina de linho puxada, movendo-se mal sob o sopro da noite. Um lugar esquecido pelo mundo. Elias se aproximou da porta. Parou por um momento, como se perguntasse a si mesmo se o que estava fazendo não era um erro. Mas então, sem dizer uma palavra, empurrou-a com o ombro e entrou. Ele deitou a menina em uma cama estreita, estendida contra a parede. O colchão era duro, coberto por um cobertor grosso. Ele tirou o casaco dela, que a cobriu antes, colocou-o em uma cadeira ao lado e a cobriu com outro cobertor. A menina gemeu suavemente, afastando a mão instintivamente. Elias recuou. Sentou-se em um banco ao lado, alcançou a cantina e umedeceu o tecido que tirou da gaveta. Ele tocou delicadamente a têmpora dela. Febre. Se ela ficasse lá mais algumas horas, não sobreviveria. Mergulhou o pano em uma tigela com água fria e lentamente limpou o rosto dela. Sentiu sua própria mão tremer. As mãos dela estavam feridas. A corda deixou marcas vermelhas e roxas. Nos tornozelos, ela tinha cortes abertos, como se tivesse lutado por muito tempo. Elias pegou os panos que havia cortado anteriormente para fazer curativos. Ele não disse nada. Fez o que precisava ser feito. Quando lavou os pés dela, notou que um tornozelo estava inchado, provavelmente torcido. Molhou um pedaço de tecido, envolveu, depois levantou delicadamente as pernas e as colocou sobre o cobertor enrolado, para que ficassem mais altas. Cada movimento foi feito com cuidado, como se estivesse tocando algo de porcelana. Finalmente, ele olhou para ela. Ela estava deitada imóvel, mas seus olhos estavam abertos. Olhavam para o teto, sem expressão, mas estavam alertas, vivos. Apenas estavam fechados, atrás de uma grossa camada de medo. Eu não vou te machucar, ele disse suavemente, mais para si mesmo do que para ela. Ela não respondeu, mas não desviou o olhar. Por um momento, seus olhares se encontraram. Então, Elias se levantou. Tirou seu casaco, pendurou-o em um gancho perto da porta e pegou um pedaço de pão seco e feijão em uma panela, que aqueceu sobre um pequeno fogão. Ele tinha comida suficiente para uma pessoa.
Agora ele tinha que compartilhar. Ele colocou a tigela ao lado da cama, mas não a forçou a comer. Sentou-se de volta no banco, com as mãos entrelaçadas nos joelhos. O silêncio durou muito, mas não era vazio. Estava preenchido pela presença, pelo peso da pergunta: quem ela é? E por que alguém queria que ela desaparecesse? Você tem um nome? Ele perguntou finalmente. Nada. Apenas um longo piscar. Se você não tem, talvez um dia encontremos, acrescentou em voz baixa. Mas por enquanto, Lena, você será Lena. Quando ele pronunciou esse nome, não sentiu alívio, mas, sim, responsabilidade. Como se o próprio ato de dar um nome a alguém o ligasse ao que viria a seguir. A menina fechou os olhos. Elias apagou a lâmpada, deixando apenas o pálido brilho da lua entrando pela fresta da janela. Depois pegou seu cobertor, um pedaço de travesseiro e saiu para fora de casa. Deitou-se na varanda, com um rifle ao lado. Não confiava na noite, e não confiava nas pessoas. Mas não era o medo que o mantinha de guarda. Era o peso da decisão. Por trás da porta, alguém estava respirando. Silenciosamente, superficialmente, mas estava vivo. E isso significava que ele já não estava sozinho. Mesmo que por um momento. Mesmo que até o amanhecer. O amanhecer não chegou suavemente. O sol surgiu de repente, agudo e frio como a lâmina de uma faca, movendo-se pelo deserto como a sombra de uma lembrança. O ar ainda não estava quente, mas Elias sabia que o dia seria seco, sem misericórdia. Ele acordou antes do primeiro raio, antes mesmo que o céu adquirisse cor. Permaneceu imóvel nas tábuas da varanda, ouvindo sons que não existiam. O deserto respirava em silêncio. Ele entrou na sala silenciosamente, como se não quisesse perturbar seus próprios pensamentos. Lena estava deitada na mesma posição que na noite anterior. Mas seus olhos estavam abertos. Ela olhava para o teto, sem movimento, sem perguntas, sem medo, mas também sem esperança, como alguém que não espera mais nada. Ele se aproximou, inclinou-se, sem tocá-la. Queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, levantou uma tigela com água, trocou-a por fresca, preparou um pedaço de pão seco, esfarelou-o em partes menores e deixou na tigela ao lado da cama. Não perguntou se ela comeria, apenas colocou. Depois, ele se ocupou com sua rotina. Verificou o poço, deu água ao cavalo, inspecionou as armadilhas colocadas nas colinas. Voltou com as mãos vazias, mas algo chamou sua atenção. Na borda da aldeia, onde a areia era mais dura, ele notou uma impressão. Uma. Pequena. A sola de uma bota militar. A marca era fresca. Zamaro por um momento. O coração bateu mais forte. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. O silêncio era como uma mão fechada. Ele voltou para a cabana mais rápido do que o normal. Lena estava sentada, sozinha. As costas estavam apoiadas na parede, um cobertor apertado ao redor dos ombros. Ela olhava pela janela. Não se moveu quando ele entrou. Alguém esteve aqui, disse ele, em voz baixa. Ela não respondeu, mas olhou para ele, não com medo, algo mais complexo, como se soubesse o que aquele rastro significava. Estão procurando você? Perguntou. Silêncio. Você é uma daquelas que foram chamadas de culpadas antes de perguntarem a verdade. Ela abaixou o olhar. Isso foi suficiente. À noite, Elias estava sentado na soleira com um rifle no colo. Não porque esperasse uma luta, mas porque sabia que ela poderia vir, não convidada. Lena não estava dormindo. Ela andava pela casa, sem rumo. Seus passos eram silenciosos, quase inaudíveis, mas Elias os ouvia. Cada passo, cada virada. Quando a noite se aprofundou, o céu foi cortado pelas sombras de morcegos, e o vento trouxe o cheiro de poeira e fumaça velha. Então, ele a ouviu. Passos. Outros. Não os dela. Mais pesados. Atrás da colina,
a leste. Ele se levantou lentamente, o rifle na mão, apoiado em um pilar da varanda. Ao longe, contra o fundo iluminado da lua, a silhueta de um cavaleiro se destacava. O cavalo era castanho avermelhado, com o pescoço alto. O homem que o montava usava um uniforme azul com faixas amarelas. Aproximava-se devagar, sem pressa, mas também sem hesitação. Calder desceu da varanda e estanou no meio-drogue, com as mãos perto do cinto, a arma ainda não levantada, mas claramente pronta. O cavaleiro parou a poucos passos de distância. Tinha barba curta, os olhos semicerrados pelo sol. Tirou um pedaço de papel do bolso e atirou-o na direção de Calder. "Estamos procurando essa moça", disse. "Já a viu?" Calder não respondeu de imediato. O papel caiu aos seus pés. Ele se abaixou devagar. Desdobrou-o. Um esboço, um rosto, cabelos negros, sobrancelhas marcadas. E as palavras: procurada, perigosa, recompensa, $50. "Não", respondeu por fim. "Não vi ninguém." "Tem certeza?" "Tanto quanto você." O homem o encarou por um instante. Depois assentiu com a cabeça. "Se estiver escondendo ela, vai morrer junto com ela." Virou o cavalo e partiu. A poeira das patas ficou pairando no ar muito tempo depois que ele desapareceu. Elias ficou parado por um momento. Depois, lentamente, voltou para a cabana. Lena também estava sentada atrás da cortina. Ela ouviu tudo. Seus olhares se encontraram. Os olhos dela não estavam mais cheios apenas de dor. Havia uma pergunta neles, e algo mais. A sensação de que algo havia realmente mudado. "Eu disse a eles. Não vi ninguém", disse ele em voz baixa. Ele não respondeu, mas algo nele se quebrou. Não foi um grito, não foi um gesto, apenas uma respiração silenciosa, que soou como o início da confiança. O céu estava limpo, e o dia continha uma inquietação que não se podia nomear. Elias sentia isso sob a pele, na tensão do pescoço, na forma como sua mão involuntariamente se estendia para a cintura, onde repousava a faca. Lena não disse nada. De manhã, comeu alguns pedaços de pão, bebeu água e se sentou perto de uma pequena janela, coberta por um tecido meio transparente. Ele olhava para o horizonte distante, como se tentasse perceber algo que já estava a caminho de alcançá-los. Elias não tentou falar com ela. Ele sabia que algumas perguntas devem ser carregadas em silêncio, até que se revelem por si mesmas. Ele se ocupou consertando a pá, verificando o balde perto do poço, quebrando pedaços de madeira. Qualquer coisa para não sentir que cada minuto se tornava mais pesado. À tarde, quando o sol estava no seu auge, Lena saiu pela primeira vez para o exterior. Elias a viu de relance, mas não se moveu. Ela caminhava devagar, os pés descalços tocando a terra com insegurança, como se estivesse verificando se o mundo ainda se mantinha. Coberta por seu velho casaco, grande demais para sua pequena silhueta, ela parecia um espírito que estava apenas começando a acreditar que poderia voltar à vida. Ela se aproximou do lugar perto do celeiro, onde o vento sempre varria a terra de tal forma que ela permanecia limpa e nua. Ela se agachou. Elias a observava à distância, não querendo interromper. Em sua mão, ela segurava um fino graveto, com o qual começou a desenhar lentamente na areia. Ele deixou tudo o que estava fazendo e se aproximou, caminhando silenciosamente. Parou alguns passos atrás dela. Observou enquanto as linhas começavam a tomar forma. Primeiro, asas retas, depois um arco, fogo que parecia envolver o pássaro. Um pássaro em voo, mas preso nas chamas. A imagem era crua, desajeitada, mas dizia tudo. Não era arte. Era um grito. "O que é isso?" ele perguntou em voz baixa. Lena não levantou o olhar. Sua mão tremia levemente, mas ela não parava de desenhar. "O símbolo do meu povo", ela disse.
pássaro em chamas, nosso símbolo, sempre em voo, sempre em chamas. Elias ficou em silêncio. Ele sentiu como se o ar entre eles se tornasse mais pesado. Meu pai era mais velho. Nós pintávamos isso nas tendas, esculpíamos na madeira. Sinal de vida, sinal de resistência. A voz dela era áspera, como se cada som arranhasse a garganta. Mas ela falou. Pela primeira vez, ela falou. Eles vieram na primavera, com jaquetas brancas. Disseram que tínhamos que ir embora, que a terra não era mais nossa, que éramos uma ameaça. Ela ficou em silêncio. Elias queria dizer algo, mas não tinha palavras. Não havia palavras que fossem suficientes. Disseram, vão em frente. Mas não havia para onde ir. Então, ficamos. E então eles voltaram, com fogo. A mão dela caiu nos joelhos. Um graveto caiu na areia. Eles queimaram as tendas, mataram a mãe, 2 irmãos, fecharam os mais velhos dentro e colocaram fogo. Elias sentiu sua mandíbula se apertar tanto que a dor passou por suas têmporas. Ele tinha algo pesado e amargo na garganta. Eu fugi. Me escondi nas raízes da árvore. Eles me encontraram depois de dias. Me espancaram, me amarraram. Disseram que eu roubei armas, que eu planejava vingança, mas eu não fiz nada. Nada. E então ela olhou para ele, pela primeira vez, de verdade. Em seus olhos havia algo que não podia ser ignorado. Verdade, raiva e desespero. Eu não roubei. Eu não matei. Eu não quebrei. Eu não fiz nada que merecesse estar naquela árvore. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi como um vento desértico, hostil e necessário. Elias se ajoelhou ao lado. Ele não a tocou. Apenas colocou a mão no chão, perto do seu desenho. Mão na areia, perto, mas não sobre ela. Não foi um gesto de consolo. Foi um testemunho. Lena estremeceu. Seus ombros começaram a tremer. Ela não chorou como uma criança. Ela chorou como alguém que carregou fogo no peito por muito tempo, até que finalmente teve que soltá-lo. Ele não a abraçou. Ele não disse que tudo ficaria bem. Apenas sentou-se ao lado, com a mão na areia, esperando que sua respiração se acalmasse. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam vermelhos, suas bochechas sujas de lágrimas e poeira. Ela olhou para o rosto dele. Você pode me chamar de Lena, ela sussurrou. Elias acenou com a cabeça. Só isso. Certo. Lena. O sol começou a se pôr. O desenho de um pássaro na areia ainda era visível. O fogo ainda o cercava, mas já não o consumia, apenas lembrava. Ele desceu silenciosamente, como se não quisesse incomodar. As sombras se moviam pelas paredes da cabana, e o vento trazia o cheiro de terra seca e fumaça velha. Elias estava sentado perto do fogo, as mangas da camisa arregaçadas, as mãos sobre uma panela de feijão. A colher de metal caía lentamente. O som do impacto na borda era rítmico, tranquilo. Lena estava de pé perto da janela. Ela não disse nada, mas sua presença preenchia o ambiente, como um eco que não quer desaparecer. Quando se aproximou da mesa, Elias desviou o olhar. Ele não quebrou o silêncio, não fez perguntas. Ele esperou. Sentou-se à frente, com as mãos entrelaçadas, segurando-as firmemente sobre os joelhos. Você quer saber a verdade? Ela perguntou suavemente. Elias apenas acenou com a cabeça. A voz dela era diferente do que antes. Menos severa, mais clara. Como se falasse pela primeira vez não por medo, mas por necessidade. Meu pai era um pequeno chefe, ela começou. Nosso grupo não era guerreiro. Nós comerciávamos com os colonos, aceitávamos sua fé, tínhamos regras. Tentávamos viver ao lado deles, não contra eles. Ela falava devagar, como se cada frase fosse importante. Elias ouvia. Seu rosto estava imóvel, mas seus olhos cheios de concentração. No inverno,
Encontraram uma mulher branca, morta. Disseram que éramos nós, que era nosso facão, mas todos sabiam quem realmente a matou. Seu próprio marido. Mas isso não importava. Ela apertou os dedos com mais força. As unhas se cravaram na pele. Eles vieram com fogo e rifles. Não eram apenas soldados. Havia também locais, pessoas que conhecíamos, para quem vendíamos ervas, a quem ajudávamos com água, quando a seca secou os poços. Eles atiraram nos meus irmãos enquanto dormiam. Queimaram minha mãe junto com a tenda. Ela estava orando na época. Tinha em mãos as contas que o padre lhe deu. Elias desviou o olhar. Seu olhar estava pesado. A mão sobre a mesa se apertou. Os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai foi enforcado no poste de Obrad, como se quisessem mostrar a todos que não se pode destruir apenas o corpo, que se pode matar a memória. O silêncio era profundo. Lena respirou profundamente. Eu me escondi em uma cavidade. Eu vi tudo. Eu tinha uma faca. Eu queria me defender, mas eles a levaram. Depois me amarraram. Disseram que eu planejava vingança, que eu era perigosa, que seria melhor se ninguém me visse novamente. Ela levantou o olhar e olhou nos olhos de Elias. Diga, por que você me cortou? A voz dele, quando respondeu, era baixa, como se tivesse sido arrancada do chão. Porque um dia, ele começou, mas não terminou. Ele hesitou, como se sua garganta tivesse se recusado a cooperar. Lena franziu a testa. Minha família, ele finalmente disse. Na primavera, os invasores disseram que eram apaches. Pode ser, pode não ser. Eu estava caçando. Quando voltei, tudo estava queimado. Minha irmã tinha 16 anos. Eu ouvi os gritos no celeiro, mas eu tinha medo de entrar. Esperei por ajuda. Ela morreu antes que alguém chegasse. No quarto ficou ainda mais silencioso. Não porque faltassem sons, mas porque cada um deles viu algo um no outro. Você me salvou porque não pôde salvá-la, sussurrou Lena. Elias apenas acenou a cabeça. Não procurou justificativa. Ele olhou para ele mais de perto. Se você não conhecesse a minha cor de pele, você também faria isso? Ele se levantou, não de forma apressada. Aproximou-se dela e parou bem ao lado. Ele a olhou, buscando a verdade. Ele inclinou-se para seu queixo. O toque foi suave, mas firme. Ele levantou seu rosto levemente para olhar em seus olhos. Eu não amo a pele, ele disse. Eu amo o que respira sob ela. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas nenhuma lágrima escorreu. Ela colocou sua mão sobre a dele. Encostou a bochecha na mão dele, como se fosse o primeiro toque que não trazia dor. Eles se aproximaram um do outro não de repente, sem pressa, como se cada um estivesse ensinando o outro desde o começo. O beijo foi silencioso, cauteloso, como a respiração de alguém que esteve muito tempo debaixo d'água. Os dedos dela pararam em seu peito. Os braços dele a envolveram por trás. E o fogo atrás deles estalou em faíscas, como se conhecesse aquele momento e estivesse esperando por ele. Depois, eles estavam em pé, ao lado da mesa da cozinha, silenciosos. As sombras se moviam nas paredes, devagar, juntos, sem palavras, como uma dança que nunca aprenderam, mas que sempre esteve gravada neles. A manhã seguinte não veio com clareza, mas com uma tensão que pairava no ar como poeira após uma passagem. O vento mudou de direção. Elias sentiu isso nos ossos. Conhecia o deserto há tempo demais para não entender sua língua silenciosa. O céu estava pálido, enevoado. Em algum lugar no horizonte, uma fina linha de fumaça se erguia, muito reta para ser uma fogueira comum. Alguém estava se aproximando. Ou já estava perto. Desde o dia em que Lena contou a verdade, tudo mudou. Eles não se tornaram de repente um casal, nem se transformaram em sonhadores, mas deixaram de estar sozinhos. No dia a dia,
Surgiram pequenos sinais. Sua mão, que tocava o ombro quando Elias voltava para casa. Sua voz, mais suave, quando falava com ela, embora não chamasse isso de preocupação. A presença deles começou a ser silenciosa, mas compartilhada. Naquele dia, Lena sorriu de verdade pela primeira vez. Brevemente, quase instintivamente, quando Elias discutia com um teimoso mulo que se recusava a comer. O sorriso durou talvez alguns segundos, mas deixou no ar uma marca que não podia ser ignorada. Elias se virou surpreso, e Lena de repente ficou séria, como se envergonhada. Mas já era tarde demais. Algo entre eles se quebrou, e não era medo. No período da tarde, Elias notou uma nuvem de poeira vindo do leste. Ele saiu para a varanda, colocando o rifle ao seu lado. Ele esperou na sombra do telhado. Os cavaleiros se aproximavam lentamente, mas com a certeza de que eram pessoas que não vinham perguntar. 3 homens em casacos de linho e chapéus de aba larga. Um deles tinha um distintivo de metal preso ao peito, não militar, mas provavelmente fixado manualmente. Xerife, apenas de nome. Wyatt, chamou o primeiro, descendo do cavalo. Dizem que você pode estar escondendo algo. Elias não se moveu. Ele ficou encostado na coluna da varanda. Dizem muitas coisas. Raramente algumas são verdade. O homem cuspiu no chão. É sobre uma garota, uma Apache. A recompensa é $50 e a gratidão de qualquer homem perdido a oeste da fronteira. A voz era firme, mas os olhos já procuravam a entrada da cabana. Vocês percorreram um longo caminho por um boato, observou Elias. Queremos apenas dar uma olhada, para precaução. Elias desceu da varanda, devagar. Cada passo era uma advertência. Ele parou diante deles, calmamente, mas em seu olhar havia uma lâmina. Vocês têm um mandado? Sorriso. Curto, não muito agradável. Você acha que isso é um jogo, Wyatt? Os 2 restantes se moveram inquietos, mãos perto das armas. O ar se tornou denso. Elias não se moveu. Sua voz era calma, sem emoção. Aqui só eu moro. Fantasmas, cabras, nada mais. O xerife olhou por muito tempo. Depois, acenou com a cabeça e se virou para o cavalo. Se você se meter, vai dormir junto com ela. Eles partiram. Mas a poeira deles permaneceu no ar ainda por muito tempo, depois que desapareceram atrás da colina. Naquela noite, Elias estava sentado atrás do celeiro, perto de uma velha fogueira. Em suas mãos, ele segurava algo que havia desenterrado debaixo de uma pilha de pedras. Uma placa com a inscrição que encontraram sobre o corpo de Lena. O homem branco não perdoa. As inscrições estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Ele as tocou com as pontas dos dedos. A madeira era áspera, suja. Por um momento, ele ficou sentado assim, imóvel. Apenas o suave som do fogo chegava da lareira. Depois, ele colocou a tábua entre a clareira. Sem cerimônia, sem palavras. Ajoelhou-se. Acendeu o fósforo. A chama começou a se espalhar lentamente. A madeira chiava. As inscrições começaram a desaparecer nas chamas alaranjadas. As letras se curvavam, encolhiam, até que restaram apenas cinzas e fogo. Por trás dele, passos se fizeram ouvir. Lena. Ela estava vestindo seu velho casaco. As mangas arregaçadas, o rosto iluminado pela luz do fogo. Ela não disse nada. Sentou-se ao lado dele. Seus braços se tocaram levemente, acidentalmente, mas não se afastaram um do outro. O fogo brilhava em seus olhos. Elias olhou para ela. As mãos dela estavam entrelaçadas, os dedos brancos de tensão. Eu deveria ter queimado isso antes, disse ele em voz baixa. Lena não respondeu, mas ela apoiou a cabeça em seu ombro, sem palavras. Ela simplesmente estava ali. A chama estourava alto, a madeira estalava, mas ninguém desviou o olhar.
Porque às vezes o fogo não destrói. Às vezes, purifica. O amanhecer não trouxe paz. O ar estava imóvel, quase antinatural. O vento havia silenciado completamente, e o silêncio se tornava denso demais, palpável, como se algo estivesse esperando nele. Elias acordou cedo, antes que a pálida luz do dia se esgueirasse pelas fendas das tábuas do celeiro. Ele estava deitado em um colchão, ouvindo atentamente. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas sua própria respiração e o pulso em seus ouvidos. Ele se levantou sem fazer barulho, vestiu a camisa e imediatamente se agachou para pegar a arma. Algo dentro dele sussurrava que o tempo havia acabado. Nos últimos dias, ele tentara acreditar que o mundo havia esquecido deles, que talvez o deserto conseguisse escondê-los. Mas agora ele sabia. Era apenas uma pausa, uma suspensão entre um passo e outro, e esse segundo não deveria realmente acontecer. Lena já o esperava. Ela estava de pé perto da cerca, com as costas retas, os cabelos trançados apertados. Nos ombros, o casaco de Elias, as mangas arregaçadas. Em suas mãos, ela segurava um saco com comida, água e alguns pequenos objetos. Ela não perguntou, não insistiu. Olhou para ele apenas uma vez e acenou com a cabeça. Precisamos ir, disse. Ela não respondeu, porque não precisava. Ela sabia o mesmo que ele. Selaram os cavalos rapidamente, com eficiência. 2 sacos. 2 pares de mãos. Nenhuma palavra. Quando a porta da cabana se fechou atrás deles, ninguém olhou para trás. Não houve despedidas. Apenas um portão aberto silenciosamente e um caminho entre os cactos. Partiram ao crepúsculo, quando as sombras se alongavam como dedos da escuridão. Eles estavam indo para o sul, em direção à fronteira, sobre a qual se dizia que além dela, nas montanhas, os apaches ainda viviam livres. Ninguém sabia ao certo, mas em tais histórias, não se tratava de certeza. Tratava-se de possibilidade. Lena estava montando junto com Elias. Não perguntou sobre o caminho. Ela sabia que não havia mais volta. Na escuridão, seus cavalos se moviam silenciosamente. Apenas de vez em quando, o estalo de um galho seco se ouvia sob o casco. Por volta de 10 milhas da fronteira, o terreno mudou. Da deserto, surgiram arbustos mais baixos, pedras afiadas, e ao longe, contornos de rochas que poderiam esconder uma passagem. Elias observava o horizonte o tempo todo. Algo dentro dele estava tenso como uma corda. O tiro veio sem aviso. O som da explosão rasgou a noite como um grito. Elias se sacudiu na cela, emitiu um breve som e então caiu para o lado. Ele bateu no chão com um som surdo. Seu cavalo relinchou. Lena gritou. Elias! Ela pulou, correndo em direção a ele. Ele estava deitado de lado, a mão apertada na lateral da camisa, que já estava encharcada de sangue. Jed! Sussurrou. Não fique, Jed! Não! Respondeu firmemente. Outra flecha cortou o ar. Bateu nas rochas logo atrás deles. Na crista, a apenas algumas dezenas de metros de distância, apareceram 2 silhuetas. Homens. Suas silhuetas mal visíveis, mas a arma em suas mãos brilhava à luz da lua. Elias tentou se levantar, mas gemeu. Lena o abraçou com um braço, colocou sua mão em suas costas e começou a puxá-lo, passo a passo, pedra por pedra. Mais um pouco, sussurrou. Só não me solte. Não vou soltar. Chegaram a uma fenda estreita entre as rochas. A passagem era íngreme, muito estreita para os cavalos. Ideal para a fuga. Atrás deles, os tiros silenciaram. Os homens não avançaram imediatamente. Sabiam que a passagem os atrasaria, que Lena não conseguiria carregar o ferido longe. Mas estavam enganados. À sombra das rochas, Lena deitou Elias no chão, de costas para a parede de pedra. Seu peito subia e descia de forma irregular, mas seus olhos estavam abertos. Ele a olhou. Seus lábios estavam pálidos, mas em seu olhar
Ainda ardia uma determinação. Você disse que quer ser minha esposa, ele sussurrou. Lena se ajoelhou ao lado. Sua mão repousou em sua bochecha. Em seus olhos não havia lágrimas. Havia apenas determinação. E ainda quero. Seus lábios se levantaram em um meio sorriso, como se ele mesmo não acreditasse que era verdade. Mas ele não negou. Então, precisamos sobreviver, sussurrou. Sobreviveremos. Ele colocou sua mão sobre seu coração, onde batia mais forte. E então, pela primeira vez em muitos meses, fechou os olhos e começou a rezar. Não para o Deus dos homens brancos, para os espíritos da terra, para o fogo, para o vento e as pedras, para aqueles que partiram antes deles, porque o amor aqui, nesta terra, não era uma promessa, era uma luta, e naquela noite apostaram tudo em uma única carta. A noite deu lugar a um amanhecer frio que escorria entre as pedras como água sobre as rochas. A passagem atrás deles novamente estava silenciosa. Nenhum passo, nenhuma voz, nenhum tiro. Apenas o vento, novamente presente, passando por suas bochechas como um sinal de que estavam temporariamente seguros. Lena estava sentada ao lado de Elias, sua cabeça apoiada em um casaco dobrado, e sua respiração mais tranquila do que algumas horas antes. A ferida foi limpa, o curativo apertado, embora o sangue ainda estivesse se infiltrando nas bordas. Mas a febre havia passado. Elias abriu os olhos e olhou para ela com um olhar cansado, mas alerta. Você sempre dá ordens assim para seus pacientes? Murmurou. Lena levantou as sobrancelhas, mas sorriu levemente. Somente aqueles que são teimosos demais para morrer. Elias parował krótkim śmiechem, który natychmiast zakończył się bolesnym grymasem. Lena przyłożyła mu dłoń do piersi, by uciszyć jego ruchy. No sombra das paredes rojosas, o silêncio era diferente do que antes. Não era tenso, não era pesado, estava cheio de algo tranquilo, algo que poderia ser chamado de respiração compartilhada. Diga-me algo verdadeiro, disse Elias em voz baixa, quase sussurrando. Seu verdadeiro nome. Lena não respondeu imediatamente. Olhou para sua mão, depois lentamente a pegou e a colocou sobre seu coração. Ayana, sussurrou. Isso significa rio tranquilo. Assim me chamou meu pai. Elias fechou os olhos, como se quisesse ouvir esse nome internamente mais uma vez, mais devagar. Ayana, repetiu. Você é a única tranquilidade que conheci. Desta vez, ela não chorou. Apenas apertou sua mão com mais força. Meses depois, na borda da fronteira sul, onde o rio se curvava suavemente entre as árvores de mesquite e os campos de ervas daninhas, havia uma pequena cabana de madeira e pele. Forte, simples, cercada por altas gramíneas e silêncio que já não era perturbado pelo passado. Debaixo de seu telhado, Ayana estava sentada de pernas cruzadas, bordando uma pequena camisa branca. Sua barriga já estava arredondada, envolta em um tecido largo. Suas mãos trabalhavam calmamente, a agulha deslizava pelo material macio, e de seus lábios fluía uma melodia suave, tão antiga quanto a terra em que estava sentada. Elias, por sua vez, conduz um jovem Mustang ao longo da linha de árvores. Ele falava baixo, suavemente, sem pressa. De vez em quando, olhava para a cabana, e quando via sua silhueta através da cortina, sorria para si mesmo. Dentro, não havia troféus, não havia quadros. Apenas 2 volumes de livros antigos, um punhado de ervas secas sob a viga e uma manta, ainda inacabada, aguardando uma nova vida. À noite, Ayana desceu lentamente até o rio. A água estava calma, movia-se seguramente e silenciosamente, como seu nome. Ela entrou descalça na parte rasa, colocou as mãos sobre a barriga e sussurrou. Pequeno. Seu pai não apenas perdoou, ele amou e cumpriu sua palavra. Por trás dela, ouviu passos familiares.
Elias se aproximou, sem dizer nada. Suas mãos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre pertencessem uma à outra. Juntos, observaram o rio fluir adiante, calmo, silencioso, imperturbável. Não eram heróis, não eram uma lenda, mas encontraram algo que a maioria busca a vida toda. Um lugar onde não é mais necessário fugir. Não houve fanfarras, não houve testemunhas, apenas eles. E o rio. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que mesmo na terra mais dura pode brotar amor, deixe um comentário. Clique em gosto disso e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias sobre heroísmo silencioso, coragem e sentimentos que não conhecem fronteiras. Cada uma dessas histórias permanece por muito tempo, mesmo após a última palavra.